Shalom a todos, bom dia. Eu sou a pastora Luciana Ramos, aqui da Comunidade Autoridade na Terra, em Feira de Santana, na Bahia. Eu estou juntamente com você aqui para uma jornada de 40 dias, onde nós estaremos juntos buscando a face do nosso Deus, até a nossa chegada em Yom Kippur. Louvado seja Deus. Eu quero, nesse tempo, ser instrumento de Deus na tua vida, para te ajudar, a te guiar nesse momento. Vamos lá. Nós estamos à preparação para Yom Kippur. O texto da nossa meditação está em Lamentações, capítulo 3, versículo 40, que diz o seguinte: examinemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Esse é o anseio e o desejo do nosso coração, sermos esquadrinhadas, examinados, para sermos provados e voltar para o caminho do nosso Deus. Esse é o propósito dessa caminhada. Nós não caminhamos para conquistar o favor de Deus. Nós caminhamos porque nós já fomos alcançados pela sua graça. Nós não buscamos uma nova expiação. Nós celebramos a expiação perfeita que foi realizada por Cristo Jesus. Nós não fugimos da justiça. Nós permitimos que ela produza em nós uma vida santa, que o Espírito Santo examine o nosso coração, restaure as nossas veredas e nos conduza à semelhança de Cristo. Essa jornada, ela está dividida em algumas fases. E nessa primeira fase, que eu intitulei como a luz da verdade, ela vai acontecer do primeiro dia, hoje, até o quarto dia. E ela tem por fundamento: sonda-me, ó Deus. O texto está em Salmo 139, dos versículos 23 a 24, onde a palavra diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Observe. Essa é uma oração extremamente corajosa. O salmista está querendo ser esquadrinhado pelo próprio Deus. Não, o desejo do nosso coração não deve ser se esconder, como Adão e Eva fizeram. O nosso desejo é de chamar, atrair Deus para nos sondar, para conhecer o nosso coração e nos provar nisso, conhecer os nossos pensamentos e verificar se dentro de nós há algum caminho mau. Esse é o desejo e o anseio de quem deseja se alinhar com a vontade do céu, esquadrinhando a sua própria vida, desviando-se do erro, do engano, reparando aquilo que precisa ser reparado para ser guiado pelo caminho do Senhor, o caminho que é eterno. Tem um objetivo nessa fase. Durante esses dias, nós não tomaremos nenhuma decisão precipitada, não haja de forma emocionada. Nós não faremos promessas assim. Não tentaremos resolver tudo imediatamente. Primeiro, nós aprenderemos a ouvir. Sim, o Espírito Santo é o único capaz de revelar aquilo que os nossos próprios olhos já não conseguem enxergar. Nenhuma cura acontece sem diagnóstico, e nenhuma restauração começa sem a verdade. Antes de conduzir, de corrigir as nossas veredas, Deus deseja iluminar o nosso coração. Por isso, essa primeira fase será marcada por silêncio. Silêncio. Uma meditação, uma oração e um exame interior. Permita que a palavra seja como um espelho. Não tenha medo do que Deus vai revelar. O mesmo Deus que expõe é também o Deus que cura. Então, vamos para os textos que vamos usar na nossa meditação de hoje. O primeiro deles está em Provérbios. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo. Eu vou usar aqui hoje a minha Bíblia digital. Olha só, hoje é dia de derrubar o altar da autossuficiência. O texto que nós vamos meditar está no livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 3, do versículo 5 ao 7. Provérbios 3, 5 ao 7. O texto diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Uau! Esse texto daria uma ministração de 1 hora ou mais. Mas vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento.
fazendo a releitura com você. Reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e aparte-se do mal. No livro de Jeremias está o segundo texto que nós vamos ler hoje. Jeremias, capítulo 17, dos versículos 5 a 8. Olha o que a palavra nos diz. Assim diz Yahvé: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não perceberá quando algum bem se aproximar. Pelo contrário, morarás nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Yahvé, cuja fé está no Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto às boas águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Uma árvore que não se afligirá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas. Não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Esse texto é magnífico. Ele faz um paralelo entre o homem que é bendito e o homem que é maldito. E o homem que é bendito e maldito tem a ver com o lugar onde está a sua confiança. Aquele que confia no homem, na força do homem, na capacidade do próprio homem, esse é chamado de maldito. A consequência dele é uma consequência muito ruim. Ele vai ser como um arbusto no deserto. Ele nem percebe quando uma boa oportunidade chega, quando tem algo de bom para acontecer, ele nem sequer percebe. Então, as oportunidades passam por ele desapercebido. Ele passa por lugar de dificuldade. Já aquele que o texto traz como sendo bendito é aquele que põe a sua confiança no Senhor. E também tem consequência, uma árvore plantada junto a boas águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro. Ela não se aflige com o dia da seca, do calor. Observe, a Bíblia não está dizendo que ela não vai passar por dias difíceis. Não, o dia do calor, o dia da seca chega, porém ela não se aflige. As suas folhas continuam viçosas, mesmo no dia mau. Ela não está sofrendo de ansiedade no tempo da seca, porque ela não deixa de dar o seu fruto. Aleluia! É um texto que nos encoraja a pôr e a depositar a nossa confiança inteiramente no nosso Deus. E por fim, eu quero ler com você o livro de João, capítulo 15, versículo 5. João, capítulo 15, vamos lá abrindo aqui, versículo 5. O texto diz assim: eu sou a videira, é Jesus mesmo falando dele. Vós, nós, somos os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois nem sem mim nada podeis fazer. Uau! Jesus está dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele. Ou seja, nós precisamos estar enraizados em Jesus. Esse dá muito fruto. Ou seja, é a nossa vida em Deus que nos faz frutificar. E ele segue dizendo: porque sem mim nada podeis fazer. Esses são os textos que nós vamos usar hoje como meditação para derrubar o altar da autossuficiência. Mas eu queria usar um versículo-chave que nós lemos no Provérbios 3:5, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. É todo, não é um pedaço, não. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não se estribes no seu próprio entendimento. Vamos lá? Existe um altar invisível que pode ser levantado no nosso coração sem que a gente perceba. Ele não é feito de pedras, não possui imagem, não recebe incenso, mas compete diretamente com o senhorio de Deus. É o altar da autossuficiência. Ele é construído lentamente. Sempre que acreditamos que somos capazes de conduzir a nossa própria vida,
sem depender da direção do nosso Deus. Esse altar, ele nasce quando passamos a confiar mais na nossa experiência do que na palavra de Deus. Quando os nossos planos passam a ocupar o lugar da vontade de Deus. Quando deixamos de perguntar assim, Senhor, o que tu desejas? Porque já decidimos o caminho que seguiremos. A autossuficiência foi um dos primeiros pecados da humanidade. No Éden, a serpente ofereceu ao homem exatamente isso, independência. Se você comer aqui, você vai saber como era, então você nem vai precisar dele mais. A ideia é que seria possível viver sem depender completamente de Deus. E o homem foi seduzido por isso. Desde então, o coração do homem luta contra essa tentação. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós conquistamos, maior pode ser a ilusão de que nós controlamos a nossa própria história. O que Jesus nos diz é, sem mim, nada podeis fazer. Ele não disse algumas coisas vocês não poderão fazer. Ele disse nada, nada é nada. Dependência não é sinal de fraqueza. É um ambiente onde o reino de Deus vai florescer. Talvez o Espírito Santo lhe mostre hoje decisões que você tomou sem orar. Projetos que você iniciou sem consultar. Palavras que você disse na força da emoção e que até hoje está aí ecoando e aprisionando você. Atitudes que foram guiadas pelo seu orgulho. Se isso acontecer, não se esconda. A luz nunca vem para humilhar. Ela vem para libertar. Hoje não é um dia para defender a sua razão. É um dia para entregar novamente o governo da sua vida ao Senhor. Sabe? Nesse tempo onde nós estamos sendo inspecionados, passados à revista, não vamos precisar parar e meditar, sem pressa. Responder algumas questões que vão trazer luz a respeito disso. Eu gosto de um entendimento, princípio da palavra, que está no ato da criação. A Bíblia relata para nós, em Gênesis 1, que o mundo estava sem forma e vazio, havia um caos, uma desordem total, mas o Espírito de Deus já estava ali. A primeira coisa é entender que no meio do caos, o Senhor ainda está ali. Depois disso, ele fez, e haja luz. Quando ele traz luz sobre o caos, nós podemos ver. E o Senhor separa, chama uma parte de dia e uma parte de noite. O Senhor quer fazer isso sobre as nossas vidas. Trazer luz em meio à situação em que nós estamos vivendo. E ele vai dizer, olha, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, não. Isso daqui sou eu, isso daqui não tem nada a ver comigo. Isso deve permanecer, isso deve ser removido. Ele vai separar as coisas. E depois de separar em dia e noite, é que ele vai preencher, ele vai criar os luminares, os animais, as plantas, todas as coisas vão ser criadas depois de que houve separação. Esse é um princípio que serve para nós sempre. Quando nós estamos meditando e estudando e sendo esquadrinhados pela palavra de Deus, muitas vezes nós estamos em um caos, mas o Espírito de Deus aí está. Quando ele diz, haja luz, uau, ele está trazendo luz ao nosso interior. Quando nós começamos a enxergar a bagunça, aquilo que não deveria estar em nossas vidas, muitas vezes a tendência é de querer fugir, de se esconder. Não faça isso. A luz não vem para condenar, a luz vem para separar aquilo que deve estar, aquilo que não deve estar, aquilo que deve ser removido de nós, para que depois o Senhor preencha com a sua presença, dando forma, dando vida, trazendo aquilo que traz completude sobre as nossas vidas. Hoje, eu trago algumas perguntas para você meditar com a intencionalidade de que haja luz no seu interior. Vamos comigo. Em que área da minha vida eu tenho confiado mais em mim do que em Deus? Em que área? Você está confiando mais na sua capacidade, na sua experiência, no recurso que você tem no banco, na posição que você ocupa, nas pessoas que você conhece, do que em Deus?
Será que existe alguma decisão importante que você tomou sem buscar a direção do Senhor? Tenho pedido a vontade de Deus ou eu apenas quero que Ele aprove o que eu já decidi? É diferente. Você pode ser alguém que está indo orar, mas para Deus abençoar o que você já quer. Não para saber o que Deus quer a respeito do que você está querendo. O que que mais te gera sensação de controle? O que que você precisa para se sentir no controle das coisas? Pensa comigo. Será que existe alguma área da sua vida que você ainda não entregou completamente ao governo de Cristo? Essas perguntas, se você não está assistindo ao vivo comigo, pausa, pega o teu caderno, escreve, registra aquilo que você consegue perceber, fazendo separação. E então, só depois disso, faz essa oração comigo. Hoje é o dia de renunciar, derrubar o altar da autossuficiência. Eu vou fazer essa oração de uma forma pausada. E eu não quero que você repita as minhas palavras, não faz sentido. Elas precisam ecoar na verdade do seu coração. Abra a boca de voz audível e declare com fé que essa é a sua oração. Diga assim: Senhor, em nome de Jesus, eu me arrependo por edificar um altar de independência, onde a minha confiança estava nas minhas próprias forças, capacidades e estratégias. Eu me arrependo por cada vez que ignorei a tua direção, por cada decisão tomada sem consulta ao teu espírito. Eu renuncio toda aliança com o orgulho, com a arrogância e com a falsa segurança que construí fora da tua vontade. Eu quebro agora toda a estrutura espiritual de autossuficiência, onde eu me tornei senhor do meu próprio caminho. Cancelo todo o pacto feito através da minha boca, das minhas ações e pensamentos que declaram que eu não precisava de ti. Entrego tudo novamente em tuas mãos e declaro: só o Senhor é suficiente. Eu dependo de ti para viver, decidir, caminhar e permanecer. Liberta-me da ilusão do controle e destrói completamente esse altar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Permita que cada frase seja uma decisão do seu coração, não uma repetição de palavras. E hoje, nós temos ações práticas para fazer, não grandes mudanças, mas praticar um exercício de dependência de Deus. Antes de qualquer decisão, quer seja grande ou pequena, pare por alguns minutos e ore. Espírito Santo, qual é a tua vontade? Se cala e espere um pouco. Anote no seu diário qualquer decisão que você tomar. Qualquer correção ou percepção que Deus lhe conceder durante esse dia. Anote, registre. E à noite, encerre o seu dia novamente lendo João 15, 5. E agradeça ao Senhor, porque a verdadeira força não está na sua capacidade, mas na presença dele em sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E é isso. Assim nós encerramos esse primeiro dia
de meditação juntos aqui. Você segue durante seu dia em meditação. Atento ao jejum. Nós estamos sem consumir açúcar no dia de hoje. E amanhã, às 6 horas da manhã, mais uma vez, nós vamos estar aqui ao vivo. Esse compromisso com o nosso Deus. Convida mais alguém para estar junto conosco. Convida mais alguém que precisa ser despertado para alinhar sua vida à vontade do céu. Deus abençoe você. Te dê um dia na sua doce presença. Eu te aguardo amanhã aqui às 6 horas.